Após a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, em um pleito de fachada, claro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou a permanência no poder do latino-americano com a da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que completou 16 anos à frente do país europeu. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González, o primeiro-ministro da Espanha, de 82 a 96, pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Questionou o petista numa entrevista ao jornal espanhol El País. Lula respondia à pergunta feita pelas jornalistas sobre a situação da Nicarágua. No início do mês, Ortega ganhou a eleição em que disputou o seu 4º mandato consecutivo. Ao lado da mulher, Rosário Murillo, sua vice, ele concorreu com 5 outros candidatos, todos parte do teatro, já que são aliados do governo. Ele mandou prender todos os verdadeiros adversários. Vamos ajudar Lula a compreender, então, o óbvio ululante. Merkel, para começo de conversa, foi chanceler da Alemanha. A Alemanha é uma democracia constitucional federal cujo sistema político foi criado com a Constituição de 49, chamada Grundgesetz, Lei Básica. Tem um sistema parlamentar em que o chefe de governo, o chanceler, é eleito pelo parlamento. Ou seja, em regimes parlamentares, o chanceler ou o primeiro-ministro podem ficar mais tempo no comando sem que isso represente uma grande concentração de poder em sua pessoa, pois a qualquer momento o parlamento pode retirá-lo. Não é a mesma situação de um presidencialismo como o nosso ou como o americano. Lula poderia ter citado Roosevelt, e aí ele teria um ponto um pouco menos absurdo. Mas vem aí o mais ridículo de tudo, que os próprios entrevistadores apontaram para o ex-presidiário brasileiro. Essas pessoas mencionadas por Lula não se mantiveram no poder por meio de ameaças, intimidações, prisões arbitrárias, censura à imprensa e etc. Ou seja, jogaram dentro das regras do jogo democrático, ao contrário dos companheiros socialistas de Lula do Foro de São Paulo. Democracia não é apenas ir votar de 4 em 4 anos. Pressupõe liberdade de imprensa, poder judiciário independente, pluralismo partidário, eleições transparentes e por aí vai. Todos sabem que nada parecido com isso existe na Venezuela, em Cuba ou na Nicarágua, países sob ditaduras socialistas aplaudidas por Lula e o seu PT. O simulacro de democracia por meio de eleições fajutas, sujas e controladas é apenas a homenagem que o vício presta à virtude. Esses tiranos sabem que o mundo prefere democracia, então oferecem um teatro vagabundo cá entre nós para fingir que engana a trouxa. E Lula faz o papel de bobo da corte aqui, pois quer instaurar o mesmo regime autoritário no Brasil. O PT não perde uma oportunidade para defender ditaduras. A ex-presidente Dilma Rousseff, o poste de Lula, também teceu elogios ao regime comunista chinês agora. Segundo ela, o modelo chinês é admirável e representa luz contra a decadência ocidental. A China nem finge ser democrática, e mesmo assim os petistas enaltecem o regime que prende dissidentes, mata, mantém campos de concentração em pleno século XXI. Quem ainda finge que o PT é democrático e que Lula não tem claras ambições ditatoriais é cúmplice de um golpe escancarado e que nem o ex-presidiário tenta disfarçar muito. Se você acha que a Alemanha tem democracia e mesmo assim Merkel ficou tanto tempo no poder como chanceler, então quem é você para criticar Maduro ou Ortega? Eis a lógica, entre aspas, implícita que o bajulador de tiranias quer espalhar por aí. E militantes disfarçados de jornalistas chamam esse projeto a tiranete de moderado.